Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre massagem reflexológica. Então a primeira pergunta que vem, o que é uma massagem reflexológica? É uma técnica onde nós vamos aplicar uma pressão em cima do tecido, onde nós temos algum objetivo, certo? No tecido ele vai ter alguns pontos específicos que são relacionados a algumas áreas do nosso corpo. E aí, com essa técnica, nós vamos estar estimulando o relaxamento ou estimulando a área que nós estamos desejando para poder trazer um reequilíbrio, principalmente energético, tá? Nós podemos estar fazendo a compressão em tecidos como órgãos, como membros, e aí os benefícios eles vão surgindo com o passar do tempo. Mas aí você se pergunta, mas Pri, quais são os pontos que nós devemos utilizar durante a massagem reflexológica? Então, existe a massagem reflexológica no meio da coluna vertebral. Principalmente esses estímulos, eles estão relacionados a sentimentos, frustração, humilhação, rejeição, ciúme. E quando a gente faz o estímulo da massagem reflexológica na coluna vertebral, nós estaremos tentando reequilibrar este sentimento, tá bom? Além da coluna vertebral, nós também podemos fazer esse estímulo da massagem reflexológica em região de orelha. Cada pontozinho da orelha vai estar relacionado a um músculo, relacionado a um órgão, alguma região do corpo. Só que quando a gente fala de massagem reflexológica, a maioria das pessoas utilizam muito mais a massagem reflexológica ou em mãos ou em pés. Tanto em mão como em pés, também vão ter órgãos, olhos, membros, algumas regiões que vocês vão poder identificar e fazer o estímulo para poder trazer um reequilíbrio dessa região, certo? E as manobras que nós podemos utilizar são manobras manuais ou manobras instrumentais. Ou seja, quando a gente faz a massagem reflexológica, nós podemos trabalhar tanto com as nossas mãos, como com alguns instrumentos também. Existem alguns instrumentos, principalmente de madeira, que são os mais utilizados. Tem um que parece um bastãozinho, tipo uma canetinha cilíndrica, e aí com a ponta da caneta, um lado dessa madeira, ele é mais fininho, tipo assim, na largurazinha aqui do meu dedo, e o outro lado da caneta, ele é um pouquinho mais grosso. Então, a depender se você quer um estímulo mais superficial ou então um estímulo mais profundo, essa é uma ferramenta que pode auxiliar o profissional durante a massagem reflexológica. Então, além dessa canetinha, existem outros objetos também de madeira que são bastante utilizados. Então, ou você faz as técnicas manuais ou as técnicas instrumentais. Ou então você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode trabalhar a massagem reflexológica com a mão e depois utilizar uma ferramenta, um instrumento, ou então vice-versa, né? Aí vai depender do objetivo do profissional, se ele vai estar em mãos o instrumento ou não. Quais são os principais benefícios? Gente, a massagem reflexológica é muito utilizada principalmente para pessoas que têm dores em coluna, dores no pé, também para fazer uma diminuição do estresse. Agora, nesse período de pandemia, as pessoas estão todas em casa, reclusas, sem poder sair, e geralmente o nível de estresse aumenta um pouquinho, então é uma técnica, são manobras que a gente pode estar até utilizando com os nossos familiares para poder ajudar tanto em diminuição de dor, como para trazer um relaxamento e principalmente também para diminuir o estresse por conta desse confinamento, não é verdade? Então, além disso tudo, do estresse, do relaxamento, a gente também consegue fazer o estímulo da corrente sanguínea, o estímulo do sistema imunológico, a gente ajuda o corpo a liberar toxinas e a gente traz toda aquela harmonização emocional também. Então, a massagem
reflexológica tem todos esses benefícios. E é uma excelente técnica que pode ser utilizada nesse momento, tá? Então, outras indicações é para quem tem torcicolo, dor de cabeça, enxaqueca, alguma disfunção no órgão, às vezes pode ser uma disfunção no fígado, no estômago. E aí, com estímulo nos pontos específicos, você pode estar reequilibrando essa região que você está pretendendo trabalhar. E agora sim, eu acho que um dos mais importantes são as contraindicações. Vem aquela pergunta, quais são as contraindicações? Porque é uma preocupação, gente, muito grande. Quem pode e quem não pode fazer. Às vezes até o momento da vida para fazer ou não. Então, quem está passando por uma fase de um processo inflamatório, um processo infeccioso principalmente, a técnica ela é 100% contraindicada. Então, quem tem infecção, quem tem febre, não pode fazer a técnica. Quem tem suspeita de trombose, flebite, quem tem problema de epilepsia, são patologias que a gente não utiliza a massagem reflexológica, tá? Vamos supor que você queira fazer uma massagem reflexológica no pé e o pé tá machucado. Então, você vai fazer um estímulo em cima de um machucado? Também é contraindicado, né? Mas você fala assim, o machucado tá no dedão por conta de uma unha encravada. Você pode fazer um estímulo no calcanhar, por exemplo? Pode fazer o estímulo ali no calcanhar, mas cuidado com a região que está lesionada. E se essa unha que está encravada tiver em um processo infeccioso, você não deve utilizar de forma nenhuma essa manobra, tá bom? E também tem a questão das gestantes. Lembra que gestante do primeiro mês até o terceiro mês não deve fazer a técnica. E a gestante que está no último mês de gestação também é contraindicado, tá bom? Vamos respeitar esses pacientes. Mas também vocês vão perguntar, e quem tem diabetes, pode fazer a massagem reflexológica? Gente, tá liberado sim. Então, pacientes que têm diabéticos não tem problema nenhum. Inclusive, existem alguns artigos científicos que comprovam benefícios, principalmente para pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2. Então, é uma técnica, a massagem reflexológica, uma técnica muito bem-vinda para esse tipo de paciente, tá bom? E quais são as manobras que a gente pode fazer, né? Vamos supor que a gente pegue uma mão ou um pé, que são as regiões que geralmente são mais trabalhadas. Você pode iniciar com um deslizamento superficial, depois você pode fazer um deslizamento um pouquinho mais profundo, pode fazer técnica de compressão com o polegar. Você pega um membro ali, você faz um polegar e outro, os movimentos alternados com o polegar. Pode ser com os dedos também, pode ser o movimento de rotação com o polegar, rotação com os dedos. Outra área da mão também que a gente utiliza é esses nozinhos do dedo. Então, você pode pegar esse nozinho aqui do dedo, tá vendo? Chega ali naquela região e faz ou a técnica de compressão ou movimento circular. É uma região do nosso corpo que a gente também utiliza para fazer a massagem reflexológica. Só que também não podemos esquecer que existem aqueles instrumentozinhos de madeira que você, às vezes, para a gente descansar um pouquinho a nossa mão, a gente também pode utilizar aquele instrumento de madeira. Principalmente pelo fato do instrumento conseguir fazer uma compressão um pouco mais profunda de um ponto específico que você deseja estimular, tá? Então, além da técnica de deslizamentos superficiais, profundo, pressão com o polegar, pressão com os dedos, movimento circular com o polegar, movimento circular com o dedo, tem mais duas técnicas que são amplamente utilizadas. É a técnica de fricção e a técnica de amassamento. Então, é uma das principais técnicas utilizadas para poder fazer a massagem reflexológica, seja ela no pé, seja na orelha, seja na mão, em região de coluna,
tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho e que vocês também possam utilizar essa técnica da massagem reflexológica, principalmente com seus familiares que estão em casa e estão passando por esse período de pandemia. Tenho certeza que vão conseguir relaxar bastante e tentar trazer um reequilíbrio emocional, um reequilíbrio corporal, tá bom? Muito obrigada pela presença e até a nossa próxima